People Art, com Luís Freitas Lobo. Em busca dos criativos do nosso campeonato, em conversa com Guzo e Kiko Bondoso. Pensamento e finta em Vizela. O jogo inteligente de Chadas e Fujimoto, números 10 modernos. A teoria da finta de Mitoma e a memória de Alex Bunbury, goleador do Marítimo de outro tempo. Mitoma, a tese da finta. O japonês que fez uma tese universitária sobre a finta, aplicada hoje, na prática, em Brighton. É conhecida a tendência para tornar o jogo cada vez mais científico. É uma tentação desde há muito tempo. Há, porém, quem arrisque mais e tente elaborar a chamada ciência da criatividade. Algo mais fascinante ainda quando é feito por um jogador, o objeto de estudo, ele próprio. Isso sucedeu com o japonês Kaoru Mitoma, formado em Educação Física pela Universidade de Tsukuba. Neste momento é jogador do Brighton, da seleção japonesa também, e joga na Premier League. Ele tem um estilo criativo que antes ele buscara explicar através da teoria. Como é que ele fez isso? Na sua tese de graduação académica, ao elaborar a chamada Tese sobre o Drible, um projeto que estudava o corpo dos jogadores nesse momento. Nessa tese, Mitoma chegou a uma conclusão para aquilo que ele diz ser a finta perfeita. Ele diz que a chave está em mudar o centro de gravidade do seu adversário. Como? Explica ele. Se através dos meus movimentos eu conseguir fazer mover o corpo do adversário como quero, eu passo sempre por ele. Diz ele que consegue sempre o drible, a finta. Vendo esta jogada contra o Liverpool, após um centro, vemos esse momento. Ele domina a bola com a parte exterior do pé e depois sem a deixar cair, finta dois defesas, indo com a bola no ar, quase encolher, para depois rematar com efeito ao ângulo. Agora, se observarmos bem, todos os dribles, no fundo, baseiam-se em um jogador enganar o outro, iludir que vai fazer uma coisa, levá-lo a mover o corpo para tentar travar essa ação e depois automaticamente fazer outra coisa. Nesse momento, ele tem essa mudança do centro de gravidade em confronto e controlada. Vendo este golo ao Liverpool, como vendo outras jogadas de Mitoma, vê-se muito dessa ciência em técnica de controle de bola, agilidade corporal e criatividade, aquilo que antes estava em tese e que agora está na prática. Mas a grande questão coloca-se, quem é que domina este momento? Quem tem a bola ou quem a quer roubar? Mitoma explica em tese científica que pode ser quem a tem sempre em seu poder, através da mudança do centro de gravidade. E o resultado foi este, a ciência da finta. Guzo, um arquiteto do meio-campo que desenha o jogo. A visão do jogo muda conforme os espaços? Guzo, tu és daqueles jogadores que eu olho para ti, penso que és o número 10, depois de repente penso que és o número 8, às vezes vejo-te a jogar com o número 6. Tu no fundo és um médio, és criativo, mas és sobretudo um jogador que pensa o jogo todo a meio campo, és um construtor de jogo. Sim, já joguei em todas as posições durante a minha carreira, mesmo durante a minha formação, e isso faz com que também ganhe mais variabilidade no meu jogo e com o passar dos anos isso também me deu outra maturidade. Comecei a minha carreira, curiosamente, como número 10 a nível sénior, depois ou como médio interior também, e este ano até cheguei a jogar como número 6, como disse antes, mas creio que isso é algo bastante positivo para mim. Sim, tens a tua formação dentro de clube grande, de Benfica, tu tinhas ali uma posição no terreno mais livre, mais ofensiva naquela altura. Sem dúvida, era sempre um médio interior com mais chegada à área, e depois passa no meu primeiro ano como sénior, é quando eu vou para Chaves e jogo praticamente a época toda como número 10, como Mr. Norton, depois com a mudança de treinador. E isso faz com que eu jogue mais perto da área adversária e no último terço do campo, que é onde eu mais gosto, que é estar no terço de campo adversário. Tens ali participação também na seleção sub-20, jogas o Mundial em 2015, não é? Ali com a equipa que joga com o André Silva, com o Gelson, não é? Com o Chico Ramos, essa equipa, não é? Sim. Também estás depois no Euro sub-19. Tens, claro, essa perspectiva, e chegas à equipa principal do Benfica, a treinar pelo menos. Depois tens de reinventar a tua carreira, digamos assim, noutros clubes, fora do núcleo, chamado equipa grande, mas o teu futebol depois teve que crescer para ser o que até hoje, reinventando-se em clubes, não digo menores, mas não é uma despromoção, mas é num habitat diferente de equipa grande.
de repente tiveste que adaptar o tipo de futebol, não? Tiveste que crescer de outra forma. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que com o passar dos anos, quando eu mudo, quando saio, quando tenho a expectativa de chegar à equipa principal e onde não concretizo esse sonho, cheguei, mas foi como disse antes, foi sempre a treinar, nunca de forma definitiva, e passo por 2 empréstimos, depois passo por uma ida para a Espanha, onde a experiência, por mais que fosse um futebol onde eu sempre seguia desde pequenito com o meu pai, e que tinha o sonho de jogar, onde a experiência também acaba por não me correr bem, por também jogar quase sempre fora da minha posição. Depois é a minha volta. Aí estavas a jogar no Reus, na segunda divisão espanhola, não é? Reus, sim, jogava como... Eu era um médio e apanhei um treinador que até chegou a treinar em Portugal, o Nacho Gonzalez, chegou a treinar o Tondela, Sim. e ele metia-me como um extremo esquerdo a jogar por dentro. Não que não tivesse conhecimento daquelas zonas do campo, mas limitava muito o meu jogo só a um corredor. E depois é quando eu volto para Portugal e tive que me reinventar a todos os níveis, e isso também passou por ter que mudar muita coisa do meu jogo. Não fiar-me só no que as pessoas se calhar viam à primeira vista, que podia ser a qualidade de passe, recepção, mas o futebol tem muito mais coisas do que isso. E isso foi um aspecto com o passar dos anos que eu acho que felizmente apanhei treinadores que me mostraram que tinha que evoluir nesse aspecto. Deixa-me buscar aqui a tua origem, que estavas a falar desse período em que eu descobri, não é? Que estavas a ver também no Sub-20, e que estás aqui na equipa B do Benfica e fazes aqui 2 golaços que naquela altura te imaginava a crescer lá, está nessa tal posição 10. Lembras-te destes jogos? Lembro perfeitamente. Isso foi na minha volta à equipa B. Foi quando eu passo pela Primeira Liga e depois decido por... É o Gilberto que faz a jogada na direita, não é? Pela direita. Ele era um jogador muito vertical. E eu também, como gostava sempre de chegar à área, e nesse jogo até, curiosamente, estávamos com 2 pontas de lança. E consegui. Aqui é outra jogada que tu apareces de trás. Aí fechei um pouquinho os olhos para chutar, para ver se a bola... Mas não sabes onde estava a baliza, mesmo com os olhos fechados. E apanhei bem na bola e... Não é normal que eu faça poucos golos fora da área, os golos que faço, que não são muitos, é sempre normalmente dentro da área, porque é os terrenos onde eu gosto de aparecer em zonas de finalização. Nessas tantas posições que tu ocupaste, não perdeste o instinto de finalização. Tu continuas a fazer golos e continuas a aparecer muitas vezes na frente, mesmo jogando a partida, mesmo tendo recuado tanto no terreno, de início. Sim, este ano principalmente tenho jogado a maior parte dos jogos como número 6. Hoje em dia jogamos com um duplo pivô, onde lá está, depois entra o que estava a falar anteriormente, é o ter que me adaptar consoante a posição onde vou jogando, onde sei que sou um médio, neste momento, mais de cobertura, mais de equilíbrios, onde tenho que preparar muitas das vezes o contra-ataque adversário, onde matar as referências, e onde sou o primeiro elo de ligação para podermos ligar o jogo, e não um dos últimos elos de ligação, que era como o número 10, recebia mais num espaço entre linhas para me rodar para a frente, já com o campo todo aberto. Hoje em dia tenho tarefas diferentes, mas onde me sinto confortável. Sim, mas tu até no mesmo jogo tu mudas de posição. Eu lembro de ter comentado um jogo este ano que vocês fizeram em Chaves. Não é? Tu começaste a 6, não é? Aquilo não está a correr bem, o Chaves está a ganhar e a equipa está com dificuldades até na frente, e o Mister Álvaro Pacheco na altura inverte a posição e tu passas a jogar quase a 10, não é? Com o Samu, eu acho que é o Diogo Rosa que recua no terreno, na altura ainda está no Vizela, e és tu que és um 10 que também pressiona para recuperar a bola. Lembro do lance do golo que tu recuperas a bola, dás um toque de calcanhar, e portanto no mesmo jogo, num curto espaço de tempo, tu mudaste logo de 6 quase para 10. Não é? Certo. O jogo não estava a correr bem e eu já estava com o amarelo, então expunha muito mais a poder levar um segundo amarelo, e o Mr. Álvaro queria que a gente fosse mais pressionante mais à frente, e daí a minha mudança de posição e também poder explorar, lá está, o espaço entre linhas e também jogar mais perto do Samu e dos homens da frente, do Kiko e do... Quem faz o golo é o Zoe até. É o Zoe Sim. também. E aí já me sinto mais na minha praia, porque é onde eu mais gosto de jogar. É que eu vejo, há muitas jogadas, é que eu vejo que tu começas a jogada quase como se fosse um 6 e vais acabá-la quase como um 10,5 para rematar. Esta jogada tu começas de trás contra o Casa Pia, depois tu fizeste o início da construção, e depois à tabela, aí já está um ponto de referência aos Maites e fazes o gol.
aí é curioso porque, lá está, isto também tem a ver muito com os jogadores se conhecerem. O Samu já joga há quase 3 anos e o Alex também já leva um ano e meio com ele. Então, existe também a inteligência deles de me deixar subir no terreno porque eu estou a acompanhar a jogada. Então, são eles que ficam praticamente na minha posição. E isso permitiu-me que eu continuasse e chegasse à área para poder fazer o golo. Mas o golo também é fruto de treino, porque treino de finalização, nós normalmente, o jogador quer é chutar a baliza com força, é colocar a bola no ângulo, e não é isso, normalmente é passos para a baliza. E o Mr. Álvaro era uma pessoa que insistia muito com isso, passo para a baliza, passo para a baliza, passo para a baliza. E esse golo acabou por ser um passo para a baliza mesmo. Pois, porque o que eu noto é isso nesta equipa do Vizela, ou no meio campo do Vizela, melhor dizendo, mas também os avançados, quando o Kiko também vem buscar atrás, por exemplo, é que são médios diferentes a pensarem da mesma maneira. Certo. É um pouco isso, não é? O Kiko acaba por ser um extremo diferente também, porque ele é um extremo, mas onde o forte dele, na minha opinião, além de ser rápido, é ocupar os espaços interiores para poder ligar connosco, com os médios que estão perto dele, que estão de frente para ele. E isso facilita muito para nós médios quando temos, é como se fosse um quarto médio. E isso causa nas outras equipas desconforto, porque não o veem, por exemplo, na linha, veem em espaços interiores e isso depois acaba sempre por libertar espaço, não só dentro como fora, para a projeção às vezes do lateral ou de outro jogador. É o que eu noto neste meio campo, que não tem figuras repetidas, que era o Claudemir, tu, o Samu, o Kiko, quando se junta como quarto médio, são todos diferentes, não é? Em termos de características, mas pensam o jogo da mesma maneira em termos associativos, de combinação. Não é? Sim, o Claudemir é um jogador mais posicional, o Samu é um médio intenso, inteligente, vertical e onde também consegue ter o transporte de bola. O Kiko é um extremo diferente e com várias características que não são normais. E eu sou um médio mais de ligação, mais de passe, recepção e onde me falta um pouco também, na minha opinião, esse transporte de bola por vezes em algumas partes do jogo e não às vezes dar diretamente a bola ao extremo em provocar mais ações de desequilíbrio nas defesas contrárias quando eu tenho espaço para isso, claro. Tu sentes que é o traço do teu jogo que ainda podes melhorar, que é a condução de bola, o transporte de bola? Sem dúvida, sem dúvida. E levo muitas duras do meu pai, às vezes em casa, depois dos jogos, quando ele sente que há momentos do jogo em que eu posso transportar mais a bola para provocar, lá está, desequilíbrios na defesa contrária. E não o faço e quero... O meu instinto é logo fazer o passe para acelerar o jogo. E às vezes posso ser eu que tenha que acelerar o jogo para causar dano na defesa adversária. Sim, mas quem tem que se cansar mais é a bola do que tu, não é? Não é? Sim, sim. Fazer o que... Eu não sei se ele tem razão ou não, mas há momentos do jogo que eu tenho. Podes assumir mais ali o espaço, invadir o espaço, não é? Agredir mais o espaço. Não é? Sim, concordo. Mas como não é algo meu, na minha interpretação, eu prefiro dar a bola a um extremo para ele criar esse desequilíbrio e eu até acompanhar o movimento dele, do que estar a ser eu a fazê-lo. Mas sentes que a tua ideia de jogo, a tua forma de olhar para o adversário muda também em função dessa dimensão desses adversários? A jogar contra uma equipa grande, a jogar com uma equipa mais forte e a equipa baixar um pouco mais o bloco, muda-te o jogo? A dificuldade que é teres que pegar na bola e começar mesmo muito mais de trás, é diferente olhar para um adversário desses? Dificulta. Isso, jogar com as equipas grandes, é normal que a exigência do jogo seja muito maior. Mas muda a tua forma de pensar o jogo? Não, eu creio que não muda a minha forma de pensar o jogo, obriga-me a jogar em espaços bastante mais recuados e pensar de forma muito mais rápida as jogadas e simplificar ao máximo, porque essas equipas pressionam-te muito mais e obrigam-te a tomar decisões rápidas e decisões eficazes, porque perdas de bola numa fase muito mais recuada pode-te matar, porque essas equipas não perdoam quando recuperam a bola e além disso são muito verticais. Já tens uma experiência, estás com 28 agora, não é? Sim. Já tens uma carreira, ainda tens muitos anos pela frente. Não, tens, é evidente. Mas tens sobretudo a experiência por vários tipos de jogo, vários níveis, não é? Lá está, equipa grande, depois passar por outros tipos de equipas. Como é que tu vês a evolução do teu futebol neste momento? Isto é, a tua evolução no futuro, que é em relação àquilo, não só o teu jogo, mas também em termos de equipa, que o teu futebol ainda pode crescer mais a este nível, não é? Sim, acho que todos os jogadores têm que ter a consciência que
podem evoluir até o último dia da carreira. Na minha opinião, eu posso melhorar até ao final da minha carreira. Sei que tenho muitas coisas a melhorar. Ao mesmo tempo que sei que durante a minha carreira soube acrescentar sempre coisas ao meu jogo. E isso também, creio que a maturidade e o tempo dentro do campo também te ajuda muito a ganhar esse tipo de coisas. Acima de tudo, por exemplo, no jogo posicional, no jogo sem bola. E isso são sempre mais-valias para um médio. Neste caso, para um médio, creio que é muito, muito importante saber interpretar todos os momentos do jogo e saber jogar sem bola, que na minha opinião, jogar sem bola também acaba por ser bastante importante. O futebol achas que vai continuar a ser dos médios? Os médios vão continuar a mandar no jogo da forma como tu vês? O futebol também internacional? Achas que vão ser sempre, ainda vão ser os médios os donos do jogo? Sim, sempre. Isso vão ser sempre. Sempre os médios têm que ter a capacidade de ser influenciadores do jogo, tanto em termos ofensivos como defensivos, e são eles que vão ter sempre que fazer com que a equipa possa produzir o máximo possível, na minha opinião, claro. Sim, e acho que é uma opinião certa para seres organizador e criativo ao mesmo tempo e continuares nesse nível e cada vez mais em grande na tua carreira. Obrigado pelo convite e pelas palavras, e foi um gosto enorme estar aqui. A ver se dá um prémio de melhor em campo quando vier. Fujimoto e Chadas, os números 10 escondidos pelo jogo. Quando eles pegam na bola, sente-se que algo diferente vai acontecer. Em busca de criativos do nosso campeonato, aquele que é o número 10 escondido com a chuteira de fora, encontro dois jogadores em que me fixo sempre que têm a bola nos pés. Fujimoto no Gil Vicente e Chadas agora no Marítimo. Pressente-se sempre que vão fazer coisas diferentes quando pegam na bola, no passe ou no remate. Fujimoto é um jogador que é mais passe, mas podia ser mais remate. É mais número 10. Ele procura ter sempre a bola para iluminar a sua equipa a nível do passe. Por isso, muitas vezes, procura o chamado espaço vazio, um espaço morto que ele depois vai dar vida através da visão de jogo e do passe. Nestas jogadas, vemos a sua qualidade em receber a bola, ver a equipa, orientar e depois também procurar o remate. Agora, muitas vezes imagino este jogador jogar como número 10, mesmo no centro do terreno, e poder organizar a equipa e, em vez de ser só passe, também ser remate. Chadas é um jogador diferente. É um jogador que, em vez de só passe, é sobretudo remate. Desde o início, porque se procurarmos Chadas, quando começou a jogar no Braga, ele era um elemento completamente solto no jogo. Era um jogador até fisicamente diferente, mais fino, não tão corpulento como está agora no Marítimo. Fugia muito bem da marcação, era explosivo e tinha remate. Agora no Marítimo está diferente, olhamos para ele e parece um pouco mais pesado. Não perde, no entanto, a criatividade. O momento em que vem desde a faixa e aparece por dentro. Isso é o desterro habitual do número 10. Não joga no meio, joga na faixa. Mas ele encontra sempre o centro. E quando encontra o centro, lá está. Para um remate e fazer grandes jogadas. São dois jogadores que, não tenho dúvidas, têm criatividade. E é uma criatividade que quer libertar-se sempre do jogo. E quando se liberta, são dos melhores números 10 escondidos com a chuteira de fora no nosso futebol. No fundo, o talento encontra sempre uma saída. Kiko Bondoso. Das divisões secundárias aos relevados da Primeira Liga. Eu penso na tua carreira, um grande criativo que tu és, e vejo a tua forma de jogar agora, e imagino sempre aquilo que é os muitos talentos que existem também um pouco escondidos nas chamadas divisões secundárias, não é? Porque tu acabas por chegar ao nível de Primeira Liga, ou até de campeonatos nacionais, não digo tarde, não é? Mas tiveste muito tempo escondido em divisões mais secundárias. Como é que se faz para descobrir esses jogadores? Como é que há tanto talento ali que não aparece? Acho que a solução passa por os jogadores serem vistos. E acho que hoje em dia há uma maior procura, uma maior visibilidade em termos de jogos, o que não havia na minha altura. Começaste no Moimenta, não é? Depois passaste pelo Ferreira das Aves, não é? Estás a falar num nível que naquela altura não era visto, não é? No fundo, o teu talento só foi descoberto quando tiveste a sorte de uma eliminatória da Taça de Portugal do Lusitano. E foste tu que apareceste, e depois no Vizela fazes uma grande carreira, que é aí que tu apareces a nível de futebol nacional, não é? Isto é, com visibilidade nacional. Eu cheguei a Vizela numa equipa que, para o CNS, já estava muito acima em termos de tudo, em termos logísticos, em termos de estruturas, em termos de equipa técnica, direção, a maneira como se estruturavam.
Era uma equipa que tinha tudo, por pequenos pormenores nos anos anteriores não tinha conseguido subir, mas que era uma equipa que mais ano menos ano ia-se dar esse passo. Há aqui um momento em que tu tornas-te, acho que é o momento da emancipação total, que é o golo que tu fazes ao Vilafranquense, é o golo que decide a subida naquele momento, o jogo ainda está um pouco apertado, e tu fazes este golaço que nesta altura dá o 4-2 e que é a última jornada e que mete o Vizela na Primeira Liga, não é? Este é um golo à tua imagem. Golo especial. Eu senti aqui o jogo já estava um bocado partido, porque o Vilafranquense também precisava Para não descer, do não é? resultado para não descer. E nós estando a ganhar 3-2, eles tiveram que arriscar mais um bocadinho. Eu na altura lembro-me de dizer ao Kiki, que era o lateral esquerdo, para que eu ia ficar mais, para não ajudar tanto a defender. Naquela fase achei que podia sobrar ali uma bola para eu poder resolver. E o Kiki deu-me essa liberdade e conseguiu assumir aquilo ali tudo atrás. E depois acaba por sobrar uma bola, penso que até o Cassiano que me faz o passe. E eu acabo por fazer o Tu gol. passas dessas divisões mais secundárias e a tua estreia na Primeira Liga em Alvalade, logo no campo, no estádio de uma equipa grande contra o Sporting. Sentimento difícil, não é? Sim, na altura sim, muito ansioso antes do jogo, mas é engraçado que eu tinha jogado contra o Sporting na Taça de Portugal e na altura eu estava super motivado, queria jogar aquele jogo mais que tudo, porque era uma montra para mim. E depois, passado algum tempo, em Alvalade, o sentimento foi ao contrário. Porque eu entrei em campo, nem conseguia respirar, as coisas não me saíam, o jogo não estava fluido. E lembro-me do Mister, na altura ao intervalo, me tentar dar um abanão para ver se a minha cabeça começava a funcionar melhor. Mas de facto não consegui, nem na segunda parte as coisas, a bola parecia que picava. Parecia que eu não conseguia, nem falhava os timings de recepção. Se calhar a cabeça. Tudo mental, aspecto mental. E isso foi importante para mim porque na altura parece que não, mas nós conseguimos ultrapassar isso. E depois o jogo, quando conseguimos libertar desse momento, o jogo passa a ser muito mais fluido. Tu acabas de jogar quase sempre ali sobre a faixa, mas tu no fundo, eu olho para ti e vejo-te como um bom criativo, sim, mas também um criativo com capacidade de construir o jogo, não é? Tu desde o início, falando também lá está, esse lado mais invisível da tua carreira, sempre foste este tipo de jogador, um jogador mais criativo, com construção de jogo. A tua posição sempre foi aquela? Não, no início eu jogava ponta de lança, jogava avançado. Só que com o passar dos anos e chegando ali às idades de júnior e sénior, eu como era um bocadinho mais baixinho e de estatura mais frágil, o meu corpo mais frágil em relação aos outros, acabei por encostar ali mais à linha, também aproveitar a velocidade, um bocadinho as características do meu jogo, de apanhar um para um, estar mais de frente para o jogo. Isso acabou por facilitar um bocadinho, mas sem dúvida que jogar ali no meio sempre foi uma das paixões minhas. Sim, mas eu vejo que muitas vezes na maior parte das tuas jogadas, o acabar da tua jogada, a definição é o passe. Normalmente eu, se achar que o meu colega está em melhor posição, eu vou-lhe tentar sempre dar o passe. Se eu achar que ele pode fazer o gol mais fácil do que eu, aí eu vou-lhe passar a bola. Tu achas que isso teve a ver com o facto de passas a jogar mais sobre a faixa e não a jogar no meio? Sim, não estar tanto enquadrado com a baliza. Se calhar no meio estava mais enquadrado, a oportunidade de fazer gol se calhar era a minha, mais fácil. Na linha, com a condução, vir para dentro, onde não está tão enquadrado com a baliza, acho que pode ter facilitado essa veia. Estavas a dizer há pouco que tinhas começado a jogar como 9, não é? Como ponta de lança. Tu esta época, agora por causa disso, tu até começaste a jogar um pouco, às vezes como 9. Não foi? Porque o Vizela estava ali um período em que o Cassiano saiu, o Osmar Iachina não estava a jogar, portanto havia ali... Tu jogaste a 9. Eu lembro de comentar jogos naquela altura e não te senti tão confortável. De repente já te meteram num sítio, já não era a tua casa tática, aquela já era... Sim, é normal. Sentiste isso? Sentiste a mesma coisa? Eu aceitei o desafio na altura do Mr. Albert para jogar ali, mas com alguma desconfiança da minha parte, porque lá está, a Primeira Liga é uma posição que eu não estou tão confortável e à vontade. Mas tentei, não jogando a 9, mas um falso 9,
mais ali jogar em zonas interiores, um 10. Tentei sempre com a velocidade, tentar ali ganhar uma bola, um ressalto e depois poder sair e lançar os extremos. E basicamente era isso, porque o jogo é aéreo. Jogavas, É um bocado jogavas a difícil. 9, mas a pensar bom 9,5, não é? Jogar mais em Um bocadinho mais apoios. atrás. Exatamente. No fundo é que é o futebol do Vizela, mesmo antes com o Mr. Álvaro Pacheco, agora com o Tulipa, o Vizela tem feito esse estilo de futebol, um futebol que junta muito a equipa e trabalha bem. Aqui a época passada notava-se isso, é uma jogada linda que vocês fazem um golo em Tondela, entre muitas outras, não é? Mas que é a forma como tu recebes bem a bola e tabelas e a tal essência do passe, esta jogada entre o Nuno e aqui a tua recepção e o passe outra vez a associar com o Claudemiro Cassiano. Não é? Lá está, era aquilo que eu dizia. O facto de eu conhecer, se você vir ali o movimento do Samu, eu quando recebo a bola já estou à espera que ele faça o movimento, porque isto são os treinos, isto acontece inúmeras vezes nos treinos. Estás à espera aí nesse momento Já que sei o que ele Samu faz vai esse aparecer. movimento. Depois ele dá uma opção de vir para dentro ou tocar nele. E isto facilita muitas coisas dentro do jogo. Porque ali a responsabilidade de tu fazeres o passe mais tua é de quem se movimenta sem bola, para pedir. Exatamente. Não é? O passo tem que entrar no timing certo também, de acordo com a desmarcação, mas conhecendo, por exemplo, aqui neste caso o Samu, é um jogador muito objetivo e eu sei que se o passo entrar no tempo certo, ele vai dar sequência e pode dar uma jogada de perigo, neste caso até deu gol. Eu posso dizer que a tua criatividade do teu jogo evoluiu da finta, do 1 para 1, que estavas a dizer da tua formação, para agora mais a criatividade do passe, do jogo, de jogar com a equipa, de olhar para a tua equipa primeiro. Sim, sem dúvida nenhuma. Felizmente tenho colegas que entendem o jogo parecido com aquilo que eu entendo, têm qualidade e depois pôr em prática nos treinos, nos jogos e acaba por, como disse há bocado, da equipa de Vizela ser uma equipa de ligações, de futebol bonito. Eu acho que isso tem muito a ver com, se eu me quiser promover, se eu quiser que as pessoas falem bem de mim, eu tenho que praticar aquilo que eu faço, que é futebol, de o fazer de uma forma bonita. Indo para aquilo que é o bem de primeira necessidade de uma equipa, que é o golo, não é? E embora antes do passe, tu ainda mantens sempre o momento de aparecer, muitos dos teus golos que vais fazer, ainda agora frente ao Famalicão, são golos de, não digo de encostar, mas de aparecer no sítio certo. Essa aí já tem a tal movimentação sem bola, já não é o jogo, antes de pensar no jogo com a bola, também pensas no jogo sem a bola, na movimentação. Sim, exatamente. É não só a minha movimentação, mas também dar linhas de passe aos meus colegas, porque acho que é isso mesmo. Nós tivemos aqui uma luta muito grande com os nossos treinadores, que era atacar o espaço, escolher um espaço e atacar. E a partir daí, se a bola entrar, estar enquadrado com a baliza. Acho que isso é o mais importante. E já fizemos alguns golos assim e penso que temos ainda muita margem para progredir. Mas isso que estás a dizer é das coisas mais importantes, o escolher o espaço, não é? Porque tudo depende do local onde recebes a bola, onde te colocas para dar soluções, quer para tu receberes, quer para quem tem a bola receber o passe. Não é? O escolher o passe, começar o jogo sem bola, pensar o jogo só em função do espaço primeiro. Não é? Sim, eu vejo muitas pessoas a dizer tem sorte, a bola sobrou, a bola está sempre no sítio certo. Não, isso trabalha-se. Se tem faro de golo, lá está, é escolher um sítio, escolher uma posição e atacá-la. Porque se nós estivermos parados, a probabilidade da bola vir ter connosco para nós encostarmos Claro. é reduzida. Não, é isso mesmo, o jogo posicional é mesmo isso, não é estar numa posição, é movimentar-se por diferentes posições e espaços para ter referências de linha de passe. Mas tu sentes que o teu jogo evoluiu muito desde esses inícios, nas divisões secundárias até agora, até este nível. Tenho noção disso, a maneira como eu via o futebol e como eu o jogava mudou muito. Posso dizer, por exemplo, antigamente eu utilizava mais a velocidade, porque na altura, em divisões inferiores, com a minha velocidade era apanhando 1 para 1, era muito mais na profundidade que eu jogava. Hoje em dia, se calhar não tanto, também peço na profundidade, mas procuro zonas interiores, para uma tabela, para ir buscar à frente, para facilitar o jogo. É um jogo um bocadinho mais variado. E agora, como é que te vês a evoluir agora, daqui para a frente? Sim, a nível de jogo, o que me vem logo à cabeça é golo.
sei que preciso fazer mais golos, não só para ajudar a equipa, mas para a minha confiança, eu se fizer um golo vou estar muito mais confiante no jogo. Espero que sim, e continues sempre com essa criatividade, com esse grande talento, e que apareça sempre ao mais alto nível, para já fazendo golos e passos no Vizela, mas depois mais à frente nos clubes maiores que tu mereces. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Alex Bunbury, vindo do Canadá, marcou uma época goleadora no Marítimo. Voltou agora para emocionar a ilha. Esteve agora de regresso quase 25 anos depois da sua explosão no futebol português. Alex Bunbury era então uma lenda quase exótica, vinda do Canadá. Finais dos anos 80, início dos anos 90, ele marcou uma época no Marítimo. Agora, no seu olhar, no momento da homenagem, parecia que tinha marcas de quem tinha vivido duas vidas. Alex foi um jogador tremendo nesse Marítimo de finais dos anos 90. Foi um goleador, a arte do golo, desengonçado, com arte muitas vezes na forma como surgia dentro da área, ainda no velho caldeirão dos Barreiros. Era um jogador com capacidade para fazer fintas ou então aparecer sempre no momento para a definição e para o remate. Nestas jogadas vemos a forma como ele se movimentava dentro da área, um tipo de futebol talvez um pouco diferente, marcações mais ao homem. É um tipo de jogador que quase que não existe, parece que vem de outro tempo. Parece que era um jogador que naquela altura jogava muito com o físico, mas depois tinha a arte de saber fugir à marcação no espaço mais curto e encontrar a saída. Jogadores destes já não se fazem no futebol atual. Era a arte feita à navalha.